Olá! Desde que eu me entendo por gente, eu sou assombrado por um bicho-papão chamado crise. A crise sempre habitou o mundo, como uma sombra pairando sobre a humanidade, assustando todo mundo. E não são quaisquer crises que eu estou falando, não. São crises capazes de destruir o mundo, de acabar com tudo e levar junto os seres viventes. A primeira crise de que eu me lembro, o mundo iria acabar em poucos dias. Era um mundo sem internet e os boatos já se alastravam como fogo em palha seca. O fim do mundo chegou e nada aconteceu. Depois do prazo fatídico, começou a circular, como rastro de pólvora, a história de que um determinado cidadão havia se desfeito de todos os seus bens para ficar em paz com o Altíssimo. E assim o bicho-papão continuou. De tempos em tempos, ele aparecia ou aparece, muda de roupa, muda de nome, mas está sempre por perto. E agora temos a crise do varejo. Recentemente, a imprensa voltou a alardear insistentemente a crise do varejo brasileiro. E algumas aves algorentas já estão anunciando o fim do varejo nacional. A explicação parece pronta. Juros elevados, nível de endividamento das famílias, crédito caro, concorrência com o comércio eletrônico, estruturas físicas enormes, empresas que cresceram demais baseado em dívida. Tudo isso é verdade. Os juros estão altos, as famílias endividadas, etc, etc, etc. Tudo isso pesa no bolso do consumidor e no caixa das empresas. Mas aí eu fico pensando, será que são esses os motivos que explicam a crise? Ora, se a crise econômica fosse a grande responsável pela crise do varejo, como explicar o que está acontecendo do outro lado do balcão? Como explicar o crescimento acelerado de empresas como Shopee, Shein, Temu, TikTok, Shopee, AliExpress? Será que a crise é seletiva? Será que ela olha para uma loja e diz, você pode crescer? Olha para outra e afirma, você está fora. Vai para a recuperação judicial. Ou você está em falência. Ou ainda, volte 5 casas, como se fosse um jogo de thriller. É curioso, não? Alguém poderia me dizer, professor, eu já entendi, é a invasão chinesa. Essas plataformas chinas estão simplesmente destruindo a concorrência nacional. Será? Então por que o Mercado Livre, que não é chinês, cresce tanto? Por que o iFood, que começou entregando comida de restaurante, hoje está entrando cada vez mais em outras categorias de varejo e também cresce? O iFood começou como brasileiro. Talvez o problema seja outro. Vamos olhar alguns números. No primeiro semestre de 2026, o comércio eletrônico brasileiro cresceu em média 17%. Isso significa que alguém cresceu mais, movimentando mais de 200 bilhões de reais. E pasmem, meus amigos, uma parcela enorme desse movimento passa pela grande plataforma, pelas grandes plataformas digitais. Do outro lado de cá, dos porões da crise, o varejo tradicional enfrenta um cenário completamente diferente. No final do primeiro semestre, quase 700 de empresas varejistas estavam em situação de falência, quase 1.000 em recuperação judicial. E aí eu pergunto novamente, será que estamos realmente diante de uma crise de consumidores? Os consumidores desapareceram? Não, não estamos, com toda certeza. E aqui está o ponto que, para mim, está sendo pouco discutido. O consumidor não desapareceu, está aí ávido para comprar. Veja os números. Ele apenas mudou de lugar. É isso.
O consumidor continua comprando, mas agora, desperto para os novos tempos, está comprando de uma maneira diferente. É simples. Pense em você mesmo. Você ainda compra como comprava antes da pandemia? Com certeza não. O mundo mudou. Hoje, você pesquisa, compara 5, 10, 15 vendedores, lê avaliações, assiste vídeo, vê redes sociais, a procura no Google, pergunta para uma IA artificial. Daí compra pelo celular e recebe em casa. Compra no recesso de uma poltrona agradável. E não gostou, meu, devolve, acabou. E se encontrar o mais barato, muda de fornecedor, como se muda de camisa todo dia. O consumidor ficou poderoso, essa é a verdade. Antes, a empresa que dizia, esse é o produto que temos. Hoje o consumidor pensa, não é este que eu quero, não é este preço. Vira as costas e vai embora. Estamos vivendo uma revolução. Veja o Mercado Livre. Percebeu a mudança muito cedo. Construiu um ecossistema. Marketplace, logística, pagamento, crédito, publicidade, dados, tudo conectado. A gente entra no ecossistema e nem sabe que está entrando. E vive uma experiência incrível, diferente do varejo da esquina. Quer outro exemplo? Veja o iFood. De simples entregador de comida, hoje tem mercado, farmácia, conveniência, logística, pagamento, crédito, publicidade. O interessante é que essas plataformas estão mimando o consumidor, percebe? Elas estão não apenas vendendo produto, elas estão organizando a nossa vida. Quer mais? Elas fazem. E é aqui que chegamos ao problema das empresas tradicionais. Casas Bahia, que está numa situação difícil, Magazine Luiza e tantas outras, estão sofrendo porque não entenderam nem digeriram a mudança. O problema é mais embaixo, meu amigo. Mudou o consumidor nosso. Com ele, mudou o modelo de negócio. E aí é que está o perigo. O consumidor é cruel. Nós não damos chance, nós não esperamos, nós não voltamos, percebe como consumidor? Não é o consumidor que virou ave rara, o que está faltando é a adaptação ao mercado, a percepção de que hoje ele é quem decide o que comprar, quando comprar, onde comprar, de quem comprar e mais, de quanto pagar. É simples assim. Mudou o consumidor, mudou o mercado. Se você ainda faz negócio da mesma maneira que fazia antes da pandemia, meu caro, está na hora de repensar seu negócio antes que passe a fazer parte das tristes estatísticas alardeadas pela imprensa. É um tema interessante. Vamos conversar sobre isso. Dê um like nesse vídeo e, se quiser, faça contato comigo. Vamos conversar. Um abraço para você. Até semana que vem.